Para se utilizar um controle remoto que funciona com a diferença de potencial de 3 volts, compram-se duas pilhas do tipo AA de 1,5 volt cada uma. Sabe-se que a ligação em série dessas pilhas possibilita um aumento da diferença de potencial do conjunto e da energia total disponível. Quando ligadas em paralelo, no entanto, só ocorre o aumento da energia total disponível. Qual dos esquemas representa a ligação correta das pilhas no controle remoto? Olha só. O controle opera com a diferença de potencial de 3 volts. Cada pilha oferece 1,5 volts. Se lembrarmos da configuração dos circuitos, vamos colocar aqui um circuito em paralelo e um circuito em série. Aqui eu vou colocar a nossa pilha. Deixa eu fazer um desenho mais decente aqui. Aqui a nossa pilha, eu vou colocar o mais para cá, mais, menos. E aqui aquela pontinha da pilha na parte positiva. E aqui eu vou colocar a outra pilha. Então vamos ter aqui. Pronto, fiz mais ou menos aqui uma ligação em paralelo. Se essa aqui estiver fornecendo, por exemplo, 1,5 volts, 1,5 volts e as pilhas são iguais, então essa aqui também é 1,5 volts. Só que como eu tenho um circuito em paralelo, então a diferença de potencial entre esses dois nós aqui, ela é simplesmente 1,5 volt. Mas é sério isso? Sim. Porque independente da quantidade de pilhas que eu colocar em paralelo, elas vão fornecer 1,5 volts. O que vai acontecer? Com a ligação em paralelo, o que vai acontecer vai ser só um aumento de energia disponível. Então eu vou ter mais pilhas, então eu vou ter mais cargas sendo jogadas para dentro do sistema. Então eu vou ter condições de alimentar um circuito por uma maior quantidade de tempo, já que eu tenho mais carga disponível. Agora, se eu ligar essas pilhas em série, deixa eu tirar esse rabinho bem aqui. Agora, se eu ligar as pilhas em série, então eu vou ter aqui 1,5 volt, 1,5 volt. Então, como eles estão em série, o que vai acontecer? Eu vou somar as DDPs. Então, vou colocar até de vermelho aqui, entre esses nós, eu vou ter a soma da diferença de potencial. Então eu vou ter 3 volts, somando a diferença de potencial das duas pilhas. Ou seja, eu alcancei com o circuito paralelo a diferença de potencial necessária para fazer com que o controle remoto funcione. Então, qual dos esquemas representa a ligação correta das pilhas utilizadas? Vamos lá. Esse primeiro aqui é essa mesma configuração que coloquei, está em paralelo. Então, se isso aqui é 1,5 volt, 1,5, então a diferença de potencial aqui 1,5 volt. E aqui, vamos lá, eu estou com o menos aqui ligado no mais, assim como eu tenho aqui na configuração que eu fiz no desenho, e por aqui vem um circuito. Então, se aqui é 1,5 volt, 1,5 volt, então a soma aqui é 3 volts. Então, gabarito, letra B.
Vamos analisar porque que não pode ser as outras. Aqui eu tenho a mesma situação, eu tenho aqui um circuito em paralelo. Eu tenho um circuito em paralelo, só que essas pilhas aqui elas estão invertidas, então não pode ser o nosso circuito. Já que na prática é como se essa pilha aqui ela tivesse desse lado aqui, com o mais aqui e o menos aqui, ela está invertida. Aqui também da mesma forma. E aqui a diferença de potencial vai ser zero, porque aqui, se aqui tem 1,5 volt, aqui eu estou com menos ligado com menos, então vai ser o menos 1,5 volt. Aí vai depender do sentido que eu adotar, a convenção que eu adotar a corrente. Então a diferença de potencial aqui vai ser 0 volt. Portanto, o gabarito da nossa questão, letra A.